aqui eu tenho que me esvaziar de mim mesmo e saber que é Deus quem vai falar, que é Deus quem vai agir. E pensar nisso me dá uma responsabilidade muito grande, porque, eu não sei se os irmãos vão lembrar, lá no Velho Testamento, as pessoas que entravam lá no Santo dos Santos, se de repente a pessoa não fosse a pessoa escolhida, ela era consumida pelo Espírito Santo. Ela era consumida por... E outra, ela tinha que entrar com um sininho, né? Os irmãos lembram disso? Tinha que avisar, estou entrando. Porque se não fosse assim, bum. E eu fico pensando que até hoje a responsabilidade deve ser a mesma. Quando eu venho aqui para frente, eu tenho que estar entregue ao Senhor. E isso é muita coisa para um pecador. Porque, como vocês, eu também sou pecador. Todos nós somos pecadores. Mas eu tenho que procurar na minha vida pecar o quanto menos, porque eu sei que eu sou um instrumento da vontade de Deus. Uma segunda coisa que eu queria dizer, antes da gente começar a falar sobre família, é o seguinte: eu vivo na igreja há 32 anos. Eu tenho 32 anos. Eu já nasci dentro da igreja. Toda a minha família é evangélica. Meu pai não era, se converteu por conta da minha mãe. Mas desde que eu me entendo de gente, eu estou dentro da igreja. Meu pai e minha mãe estão dentro da igreja. E muitas vezes eu já ouvi amigos meus dentro da igreja dizer assim: o culto hoje foi uma bênção, não foi? Aí o cara diz assim: foi, o culto foi uma bênção. Não foi para mim, mas foi uma bênção. Tem gente que vem para a igreja, presta atenção em tudo, ouve a palavra do Senhor, louva, e diz assim: a palavra hoje foi muito boa, mas não foi para mim. Eu tenho uma coisa para dizer para você e para todo mundo que está aqui. Você que se sentiu tocado hoje, levantou, saiu de casa e está aqui dentro da nave da igreja, está aqui para ouvir essa palavra, a palavra é para você sim. Você pode até pensar que não é, isso eu já sabia. Então é Deus confirmando no seu coração que você já sabia. É Deus falando para você que você está fazendo certo. Então a palavra é para você. E falar sobre família é um falar sobre todo mundo, porque todo mundo vive em família. Todos que estão aqui têm uma família. Se não uma família de pai, irmão, mãe, filhos, pelo menos tem a família espiritual. E todos que estão aqui, certeza absoluta, vão se sentir tocados em algum momento, porque a família é um plano de Deus na face da terra. Então preste bem atenção, porque Deus tem alguma coisa para falar ao seu coração hoje. E eu digo isso, sabe por quê? Porque durante toda essa semana, enquanto eu estive ansioso para estar aqui com os irmãos, a primeira pessoa com quem Deus fala sou eu. Deus falou comigo. E essa é a parte boa de me colocar à disposição e de ser servo, e certamente a pastora sabe disso. Porque quando a gente se coloca à disposição para falar para o coração de vocês, eu pedi: Senhor, fala comigo aquilo que o teu povo lá precisa ouvir. Mas a primeira pessoa com quem ele fala é comigo. Então eu fui o primeiro abençoado quando eu estava preparando essa mensagem. Não é uma mensagem, é uma conversa. Como o professor diz: eu vou conversar com vocês hoje sobre isso. E eu vou conversar hoje com vocês sobre família. É muito engraçado que conversar sobre família, porque até um tempo eu só era convidado para falar sobre adolescentes, sobre juventude, sobre jovens. E aí eu me casei, e aí eu tenho um bebê que já andou correndo por aqui, deve estar do lado de fora, porque se ficar aqui vai derrubar todas as cadeiras. E aí depois que meu bebê nasce, eu já começo a falar sobre família. Porque família a gente aprende na família, a gente aprende o que é, a gente aprende o que é certo e a gente aprende a enxergar o que está errado, vivendo em família. Eu quero que os irmãos abram as Bíblias dos irmãos no Salmo de número 127. Um salmo que já foi usado como referência já nesse culto hoje. E aí Deus, mais uma vez, é tremendo. Ele mostra aquilo que Ele quer falar com o seu povo. Salmo 127. Eu vou fazer a leitura integral do salmo, os irmãos vão acompanhando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde,
comeu o pão que penosamente granjeastes aos teus amados, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a sua porta. Salmo de número 127. Eu quero destacar o primeiro versículo. Depois eu vou destacar os demais. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Meus irmãos, hoje em dia eu posso dizer o seguinte: essa conversa de hoje em dia, a gente nunca viu tantos problemas quanto hoje em dia, né? A gente liga a TV e diz assim: a família está acabando, nunca houve tantos divórcios, as estatísticas mostram, violência, tudo isso a gente associa a problema na família. Aí diz assim: nunca se teve tanto problema na família quanto se tem hoje em dia. Deus criou Adão e Eva. Aí Deus fez cair sobre Adão um sono profundo e da sua costela ele criou uma mulher. E a ela deu o nome de Eva. Eu brinco com meus alunos dizendo o seguinte: foi a primeira cirurgia de células-tronco da humanidade. De uma costela Deus fez uma mulher. Aí o homem hoje, o cientista diz assim: eu tenho células-tronco, eu vou fazer o órgão que eu quiser. Deus já fez isso há muito tempo. Aliás, desde que ele criou o homem, ele fez isso. Mas aí Deus cria Adão e Eva e faz a primeira família. Deus diz assim: eu vou fazer a mulher para o homem e o homem para a mulher. E aí nasce pra gente o conceito de família. Logo na criação, Deus criou a família desde o início dos tempos. E aí, passa-se um tempo, depois, 2, 3 dias, e Deus diz para os dois: vocês têm o paraíso e vocês podem usufruir de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, a serpente, astuta, vem e diz assim: Eva, bonitona, vai lá, olha a árvore, que árvore bonita, olha os frutos que ela dá. E a gente pensa na maçã, né? Todo mundo diz assim: o fruto proibido é a maçã. Eu não penso como maçã. Para ser sincero, a Bíblia não diz que é uma maçã, eu penso numa pinha. Porque fruta gostosa, para mim é a pinha. Se eu dissesse: olha a pinha como é gostosa, aí eu tinha me acabado. Porque a pinha, para mim, é uma delícia. Mas os irmãos podem pensar na maçã e na pinha também, aqueles que querem. Aí Eva vai lá e diz: Adão, vem cá, olha que árvore bonita, frondosa. Meu menino diz assim: arde-lhe. Olha que árvore grande, papai. Que árvore bonita. Vamos ali, Adão. Olha que... Mas Eva, não tem problema não. A serpente diz que é porque Deus não quer que a gente fique igual a ele. Aí vai lá e come. Aí Deus tudo vê, tudo pode. Deus ainda dá a colher de chá dos dois pedirem perdão. Ele diz assim: Adão, Eva. E os dois se escondem. Mas ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor. Aí, onde é que vocês estão? O que Deus queria, na realidade, eu penso, que era dar a oportunidade dos dois virem baixar a cabeça dele. Mas Deus, a gente errou. A gente fez errado. A gente não podia ter comido e a gente comeu. Mas eles não fizeram isso. Eles se esconderam da presença de Deus. Mas aí, quando Deus empurrava os dois, coloca os dois no canto da parede, o que é que acontece? Deus diz: Adão e Eva, o que foi que aconteceu? Sabe o que é que Adão faz? Adão olha e faz assim: foi Eva. Foi ela, a mulher que tu me deste. Adão quer tirar a culpa de si e coloca a culpa na mulher. Bicho safado danado. Fiquei pensando em Adão. Vejam, nós tínhamos uma família na face da terra e essa família já era problemática. Então não é, hoje em dia as famílias, nós tínhamos uma família e a família já era problemática. Adão já culpou Eva e na certa aquele já criou um ressentimento. E não é assim que acontece nas nossas famílias? Se a gente levanta e não diz bom dia, cadê minha esposa? Minha esposa está aí fora, né? Brincando comigo. Mas se eu me levanto e não digo para ela bom dia, pronto, passo o dia ela perguntando: o que foi que aconteceu, o que foi que houve, você não fala mais comigo, né? Eu não vou fazer o seu café. Uma palavrinha errada que a gente coloca já cria um problemão. E esse problema ele pode ser amplificado. Porque enquanto são só os dois, existe a possibilidade dos dois se entenderem. Mas existe
um plus no casamento, um plus nas nossas famílias, que são os filhos. Aí quando eles vêm, esse probleminha de não dizer bom dia para a esposa e que aquilo criar um constrangimento durante o dia todo, acaba afetando os nossos filhos. E aí sim a gente pode ter um grande problema, que é o problema que a gente vive na nossa sociedade hoje em dia. Eu, além de professor, sou advogado, eu trabalho com direito, eu trabalho com família, com direito de família, muito pouco, porque eu prefiro não trabalhar. Eu sou daquele que o cara me procura lá no escritório e diz assim, ou na minha casa, no meu telefone, doutor, eu quero me separar. Aí eu digo, faça o seguinte, você quer separar da sua esposa? Eu quero. Então a primeira coisa que eu quero fazer com você é me reunir com você e com sua esposa. Como, doutor? É diverso mesmo. Marca uma reunião, eu, você e ela, só nós três. E sabe o que eu faço? Mesmo para eu poder pensar só no meu dinheiro, né? Afinal de contas, eu sou advogado, eu trabalho com isso, eu tenho que sobreviver, fazer feira, comprar pão. Eu podia pensar nisso, mas eu vou lá e digo assim, Deus não criou o casamento para haver separação. Você é dele, ele é, vocês têm que conversar, vocês têm que... Aí depois ele pergunta assim, mas doutor, o senhor... O meu papel é esse, minha função é essa. Eu vou e tenho que tentar trazer a união entre eles. E é por isso que eu nem trabalho tanto. Porque quando não dá certo, aí eu fico me sentindo tão culpado quando eu vou para casa e não dá certo. Tão culpado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam, em vão trabalhos que a edificam. Qual o conceito de edificar? O que é edificar? Construir. E construir é deixar... construir uma casa. Como os irmãos pensam em construir uma casa? O que é que os irmãos pensam? Olha que igreja bonita, né? Granito, igreja confortável, grande, espaçosa, larga. Do mesmo jeito devem pensar os irmãos nas suas próprias casas. Eu quero construir uma casa, mas o quarto tem que ser grande. Eu quero construir uma casa confortável, larga, espaçosa, que dê espaço para os meus filhos correrem. Eu fico pensando nisso. Eu moro num apartamento que eu entro e minha esposa tem que sair. Bem pequenininho o apartamento. Mas eu fico pensando no dia que eu tiver a oportunidade de mudar do apartamento e construir uma casa. Aí eu fico fazendo planos. Minha casa tem que ser grande, tem que ter jardim, eu tenho que criar cachorro, gato, papagaio. Eu tenho que ter 10 filhos dentro de casa. Eu quero ver os 10 correndo no jardim, gritando papai, mamãe. E aí eu fico pensando nisso, em edificar a casa. O homem moderno, ele tem pensado nisso. O homem e a mulher, porque esse trabalho não é mais só do homem. Hoje a mulher ganha uma independência, a mulher trabalha, e às vezes ela ganha muito mais do que o próprio marido. Quantas mulheres hoje não são cabeça da sua casa? É certo fazer isso? É certo. É certo, sim. Mas preste atenção. Edificar a casa é pensar nisso tudo. Mas se você faz isso tudo e esquece da presença de Deus no seu lar, você está fazendo tudo isso em vão. Eu tenho amigos advogados riquíssimos. Eu não sou tão rico, não. Aliás, nem rico eu sou. Não posso nem dizer sou tão, não. Eu não, nem sou. Eu tenho amigos advogados riquíssimos. Mas que, de tanto trabalhar, de tanto tentar edificar a sua casa, acabaram perdendo seus próprios filhos entre os seus próprios dedos. Porque estavam fora, trabalhavam 24 horas, aquele cara que ia para o fórum de manhã, de tarde, chegava em casa à noite, ia dar aula e... Não, amor, eu não posso ir para o almoço porque tem um almoço de negócio. O jantar hoje eu vou ter que espremer, que eu estou atrasado, eu tenho que ficar no escritório até um pouco mais tarde. Tentando edificar a sua casa e perdendo a sua própria casa. Hoje em dia tem acontecido muito isso, inclusive dentro da igreja. Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que... Hoje à tarde eu tenho que fazer evangelismo, e de noite eu tenho culto, e depois eu tenho ensaio, e o seu filho está onde? Em casa precisando da sua palavra. A gente só fala fora, né? E a gente esquece que a nossa vida cristã, ela começa em casa, e a extensão da nossa casa é a nossa igreja. A casa não é a extensão da igreja. A igreja é a extensão da casa. Nós temos que estar muito bem em casa, porque assim nós vamos estar muito bem na igreja. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Tem tudo o seu tempo determinado. Eclesiastes 3 é um texto que eu gosto muito. Se você planta, você vai colher.
E se você planta feijão, o que é que você vai colher? Feijão. É impossível você plantar feijão e colher arroz. É impossível. Se você planta banana, vai nascer banana. Se você planta dedicação, tempo, abnegação com a sua família, você vai colher o quê? Amor, família estruturada. Quando eu vi a primeira vez o tema, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Toda vez que eu escuto isso, eu penso nisso, em família estruturada, família unida. E é impossível você construir uma família unida se falta um elo. E os elos familiares são elos sentimentais. E é um pouco sobre esses elos sentimentais que eu quero conversar com os irmãos. Falei isso tudo e ainda nem comecei, vocês estão pensando, né? Eu prometo que eu vou ser bem rápido. Como o Senhor pode estar presente na nossa casa? Eu gosto muito de uma palavra bíblica que se chama sabedoria. Sabedoria. E na família, você precisa conviver com sabedoria. Se você quer que o Senhor esteja na sua casa, você precisa ser sábio. E a sabedoria é um dom de Deus. Aí você diz assim, mas eu não nasci com esse dom. A Bíblia diz o seguinte, que Provérbios 9 e 10, eu anotei aqui, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você não tem sabedoria, você precisa aprender a ter temor ao Senhor. Temor é uma palavra que, principalmente na igreja, e ela é muito confundida. Hoje mais não, de tanto que a gente fala nisso. Eu digo a gente, aqueles que estão aqui. A gente fala tanto nisso que os irmãos já sabem. Temor é diferente de terror. Temor é diferente, ou temer é diferente de ter medo. Ninguém teme ao Senhor porque o Senhor é malvado. Ninguém teme a Deus porque Deus castiga. Minha mãe sempre me disse isso. Ela está ali saindo, está preocupada com meu filho ali. Eu acho que meu pai deve estar vindo buscá-lo lá do culto da minha igreja. Deve estar se encerrando lá. Ela sempre me disse isso. Meu filho, olha, eu não quero que você pense em Deus como um Deus vingador. Um Deus... Não, Deus é amor. Você tem que temer ao Senhor e temer... E aí, vejam, como família, eu estou aqui repetindo para vocês aquilo que eu aprendi em casa. Você tem que aprender que Deus é amor. Deus, por ser amor, Ele também é justo. Se você faz errado, você vai receber a justiça pelo que você fez. Agora, isso não quer dizer que Deus seja vingativo, não. Ele faz isso porque Ele lhe ama. E o que é temer? Vocês podem me perguntar, o que é temer? Temer é respeitar. Respeitar o Senhor. Temer é honrar ao Senhor. Em tudo que você faz na sua vida, você faz honrando ao Senhor. Você faz respeitando o Senhor. Aquilo que eu falei há uns instantes atrás. Os olhos de Deus tudo vê e estão em todos os lugares. Essa semana eu vi lá na minha igreja uma coisa engraçada. Aquele rapaz que estava ministrando lá na igreja disse assim: os olhos de Deus estão até nos lugares errados. Até nos lugares errados os olhos de Deus estão lá. Óbvio, quando você entra num lugar errado desse, Deus está lá. Mas Ele está bastante constrangido. Ele está bastante triste porque você está ali, naquele lugar. Mas Ele também está ali. Ele está enxergando que você está ali. Em todo lugar Deus está. E é por isso que a gente tem que pensar muito bem onde é que a gente coloca o nosso pé. Onde é que eu estou caminhando? Para onde eu estou indo? Com quem estou andando? Existe um ditado que diz isso, né? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Com quem eu ando? O que eu converso? O que eu falo? Com quem me relaciono? E para onde estou indo? Deus está acompanhando tudo. E você tem que pensar nisso em todo instante. Existe um versículo bíblico que os irmãos conhecem mais do que eu. Vigiar e orar. Vigiar é estar atento em todo momento.
Alguns irmãos homens aqui que serviram o exército. Alguém aqui serviu o exército, ou alguém aqui é militar. Sim? Já ficou de vigília? Pode dormir? Não? Se piscar o olho, o que é que acontece? Sempre fique com uma companhia, né? Com uma dupla, né? Quando o cara baixa a cabeça, o outro dá assim. Ei, acorda. Ficar de vigília é estar atento o tempo todo. Então o crente, ele não pode tirar férias. O cristão salvo, ele não tira férias da sua vida. Não, agora eu posso, essa semana eu vou me dar o direito de não vigiar. Não existe isso na vida do crente. Para que ele possa temer a Deus, ele tem que estar atento e vigia em todo tempo. Isso é temer. Temer ao Senhor é adorar a Deus em todo tempo com a sua própria vida. A primeira manifestação de adoração a Deus é quando a gente se acorda e toma um banho, meus irmãos. A gente está adorando ao Senhor. Porque os outros vão olhar em nós e vão nos enxergar bonitos. Olha como o crente é bonito. Como ele faz a diferença. Quando ele entra bonito, entra sorrindo no ambiente do trabalho, ele diz assim: bom dia a todos. Você não tem que ser babão, não. Você tem que ser educado. Bom dia, como você está? Você está bem? Sabe por quê? Os nossos filhos, mais do que as nossas palavras, eles aprendem as nossas atitudes, as nossas condutas. É por isso que existe também um outro problema, que é o problema do falso, do falso autoritarismo, está me fugindo a palavra aqui, mas é aquele pai que diz assim: não faça isso. Aí o filho dá as costas e ele vai e faz. Ele não tem moral. Os irmãos são dessa época, né? Que diz assim: você perdeu sua moral, né? Quando ele diz uma coisa, ele faz aquilo que ele acabou de proibir. Temer a Deus é adorá-lo, é agradar ao Senhor. Isso é temer ao Senhor. Os irmãos sabem como é que a gente pode agradar a Deus? Como? Com a nossa vida. O mais básico de tudo é o que aqui está escrito aqui. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que a gente quer temer a Deus se a gente não tem o mínimo, que é fé? E ter fé não é tão complicado. Por vezes a gente dificulta isso. O crente às vezes, ele mesmo, constrói barreiras na sua vida e diz assim: é muito difícil ter fé. Vocês já encontraram algum crente desse que diz isso? Mas é muito difícil continuar crendo. É muito difícil continuar esperando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem o manual do Senhor na sua casa. E se você ler 1 minuto, 2 minutos por dia, você vai construir fé na sua vida. Você mesmo. Sozinho, em casa. Você vai aumentar a sua fé. E aí dessa maneira você vai estar agradando ao Senhor. E aí você vai estar aprendendo como é o temor ao Senhor. Fé é muito individual. Você não pode ter a fé do outro. Eu tenho a fé da pastora. Não, ela tem a fé dela. E você tem que ter a sua fé. Você tem que construir a sua. Sabe por que ela está aqui como pastora? Porque Deus está honrando a sua fé. Deus está honrando a sua fé. E você tem a oportunidade de um dia Deus honrar a sua fé. Você tem que agradar ao Senhor lendo a palavra de Deus. E ler a palavra do Senhor é aquilo que eu estou dizendo para os irmãos. Não é eu dizer assim para o meu filho: Davi, vá para o quarto ler a Bíblia. Davi, ele tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora, ele tem 17. Ele tem uma Bíbliazinha infantil, né? A Arca de Noé. Papai, Arca de Noé, Arco-íris. Se ele não vê eu na minha casa, sentando na mesa, abrindo a palavra do Senhor, minha esposa fazendo a mesma coisa, aquilo vai entrar no ouvido dele e vai sair no outro. Ele tem que ver isso. E aí você começa a ganhar o respeito do seu filho.
Minha palavra hoje é para os pais, em princípio, e depois para os filhos, porque hoje eu tenho certeza que todo mundo que está aqui é filho, não é? Nem todo mundo é pai, mas todo mundo que está aqui é filho. E vai ter uma palavra hoje para os filhos. Você tem que temer ao Senhor. Temer não significa ter medo de Deus. Ensinar uma criança, eu fico pensando na minha responsabilidade de ensinar Davi. Eu não posso colocar em Davi o medo. Ele tem que me respeitar pelo amor que ele tem a mim. E eu tenho que cativar nele esse amor. Então eu tenho que ensinar a Davi o seguinte: Davi, você não pode fazer isso. E você não pode, não é porque eu vou lhe bater, não. Você não pode, não é porque eu vou lhe colocar castigo, não. É porque é errado. Simplesmente é errado. Ele tem que aprender esse conceito do que é errado. Ele tem que começar a aprender na vida dele. Eu não posso simplesmente levantar a mão, bater. Porque aí eu vou estar alimentando nele um medo, um terror. E isso mais na frente se reflete em revolta. A gente se revolta contra os pais. Quantas vezes a gente abre o jornal e tem lá a notícia: o neto que matou a avó, o filho que chegou em casa e matou o pai. Essa semana mesmo, um mês atrás, o pai chegou em casa bêbado e foi discutir com a mãe, o filho entrou no meio e já veio logo com uma faca. E aí quando o pai veio para bater na mãe, ele puxou a faca e 18 facadas no pai. E a gente olha e diz assim: mas 18 facadas, o que foi que aconteceu? Esse filho cresceu vendo a mãe apanhando do pai. Naquele dia ele decidiu: hoje não mais. E eu vou me matar e eu vou encerrar com o sofrimento da minha mãe e, consequentemente, com o meu sofrimento. Mesmo que eu tenha que ser preso, mesmo que, como ele disse nisso, não, eu decidi. Mesmo que, olha, pode me prender, eu matei ele, mas eu encerrei com o sofrimento da minha mãe. E o que eu vou passar na cadeia, veja, a dimensão que nós estamos vivendo. E o que eu vou ficar preso, o tempo que eu vou ficar preso, eu não vou sentir o sofrimento que eu sentia quando meu pai chegava em casa. Ele assumiu o risco de ser preso, e não existe nada pior do que isso. Você perder sua liberdade, de sair a hora que quer, chegar a hora que quer, assistir o que quiser, tomar banho na hora que... Você perder isso, mas mesmo assim, ele valorizando as duas coisas, ele disse: prefiro estar na cadeia do que ver minha mãe sofrer. É isso, quando a gente cria com esse medo, a gente pode levar a esse tipo de situação. Imagina se você tem medo de Deus. Mais Deus, um dia você se revolta. E você diz: simplesmente eu não acredito. Você tem que amar Deus porque Ele é bom, porque Ele é justo. Agora isso também lhe coloca limites na vida. E esses limites que Deus coloca na vida do crente, os pais também devem colocar na vida do filho. Você tem que educar o seu filho com limites. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas. Todas as coisas são lícitas. Mas nem todas as coisas são convenientes. Nem todas as coisas são convenientes. Principalmente para uma criança. A criança, ela não tem maldade. Ela não enxerga nada como ruim. Até aquilo que machuca, ela pensa que é coisa boa. Tem imã, né? Os irmãos já perceberam que tomada na parede e dedo de criança, eles têm uns ímãs que se atraem, né? Quando meu menino vê uma tomada, ele vai com o dedo. Vejam vocês, eu sei que aquilo dá choque. Por quê? Porque eu já levei choque. Mas ele não sabe. E ele vai lá e tenta colocar cachorro em criança. A criança, quando vê o cachorro, ela corre para cima, né? Tem cachorro que é bonzinho, mas também tem cachorro que é feroz. Estão chupando manga. Estava passeando outro dia com meu menino na calçada lá do meu apartamento. Aí vi um rapaz com um pitbull. Eu morro de medo daqueles cachorros. Cachorro pequeno, mas ele é tão fortinho, né? Aí lá vinha ele com um pitbull, aí meu menino: papai au. Aí estava na minha mão, de repente ele soltou-se da minha mão, e correu para cima do cachorro. Me desesperei, né? Porque é o seguinte: a criança vai porque é bonitinho, porque é uau, vai alisar, dá um abraço, mas sabe lá o que aquele cachorro vai fazer? É que aquele cachorro vira a cabeça, engoliu meu menino com uma mordida só. Aí eu corri desesperado: não, meu filho. Aí eu peguei ele no braço e disse: não, papai, não pode fazer isso não, é o cachorro. Aí ele olhou assim para mim, como quem diz: um cachorro
cachorrinho, fofinho, né? Por que você me tirou? Não faça isso não, papai. Ele fez, não, cachorro. Não, papai, chão. Eu disse, não pode, meu filho. E aí eu tenho que ensinar, porque o cachorro pode morder você, ele pode não ser amiguinho. Ele tem que aprender. Eu simplesmente quero evitar que ele aprenda pelo sofrimento. Eu quero me antecipar ao sofrimento. Mas o sofrimento também pode ensinar. O sofrimento também ensina. Mas o ensinamento do sofrimento é sempre mais doloroso. O ensinamento do sofrimento é sempre mais doloroso. E pior, ele sempre deixa marcas, cicatrizes. O ensinamento do amor não deixa essas marcas nem essas cicatrizes. Meus irmãos, ensinem pelo amor. Não ensine pelo sofrimento. Ensinar pelo amor é dar ouvidos. E a gente acha que porque a gente é pai, a gente sabe tudo e pode tudo e a gente não merece repreensão. Mas você também erra. Eu também erro. E a gente tem que ser humilde para reconhecer isso. Que a gente erra e que às vezes a gente também tem que escutar o próprio filho. Tudo em família tem que ser decidido com união, com diálogo, com conversa. Me lembro muito do meu pai. Minha mãe já saiu, se ela pensar que ela ia dar risada. Eu vou dizer uma coisa aqui só para vocês. Não vamos dizer isso para ninguém não. Está sendo transmitido via internet? Tá? Tá? Só o mundo vai me ouvir agora. Eu apanhei até os 18 anos. Mas não apanhei até os 18 anos. Eu me lembro que a última vez que eu apanhei eu tinha 18 anos. Eu jogava basquete. Aí me lembro que uma vez eu fui treinar, treino da seleção paraibana de basquete. Aí esse treino era de 7 horas a 11, 7 às 11. Eu estava lá treinando de 7 às 11, quando deu 11 horas, todo mundo decidiu ir para uma pizzaria. Eu era o mais baixinho do meu grupo, do meu time. Eu tenho 1,84 m e eu era o menor de todos. Né? Tinha cara com 2,10 m, 2,11 m, 2,8 m, 2,7 m. Tinha um com 2,4 m, mas esse batia todo mundo assim no prato. E aí quando terminou o treino, decidiu, não, vamos para uma pizzaria que hoje é rodízio. Imagina o sofrimento do dono da pizzaria, pastor. Quando entrou 12 rapazes de 2 metros de altura de média, terminando um treino de 4 horas para o rodízio na pizzaria. Eu me lembro que nesse dia eu comi 33 pedaços. E eu estou dizendo o seguinte, eu era o menor do meu time. Imagina os outros de 2,10, 2,5. Mas a gente foi ficando na pizzaria. E de repente, quando a gente vai se pergunta a hora que elas são, 2h30 da manhã. Eu estava lá, um monte de jovens, eu tinha 18 anos nessa época. Um monte de jovens e estava na pizzaria, não tinha cerveja porque era todo mundo saudável. Eu era crente, então todo mundo se respeitava. E estava ali todo mundo conversando sobre basquete, sobre o treino, e comendo, e 2h30 da manhã. Aí um amigo meu foi e disse, vai ali deixa em casa. Eu digo, joia, eu vou precisar. Uma hora dessa não tem mais ônibus, não tem mais nada. Eu moro do outro lado da cidade. A pizzaria lá no Santo Antônio, e eu moro aqui no Conjunto dos Professores. Aí veio me deixar em casa. Quando eu cheguei em casa aqui, eu olhei a luz acesa na sala. Aí eu entro pela cozinha, né? Vou lá, assim, pela lateral da casa, entrei na cozinha e a sala na frente. Aí quando eu abro a porta da cozinha, eu vejo a luz da sala se apagar. Eu disse, pronto, é agora. Né? Meu pai já estava vindo lá de dentro. Aí meu pai chegou, aí eu fechei a porta da cozinha, eu vi ele passando, mas não disse nem nada, já sabendo do que se tratava. Passei por ele disse, vem cá, volte. Aí tem um corredor que separa a parte íntima da casa, os quartos da parte social, salas e cozinha. Aí ele fechou a porta do corredor, disse, pronto, e agora? Né? Quando ele fechou a porta, eu já senti. Aí ele disse, vem cá, você sabe que horas são? Ele disse, sei. Ele disse, que horas são? Eu disse, oxe, o senhor não está com o relógio aí? É a mesma hora que está no seu relógio. Né?
atrevimento, né? Você criar um filho, dedicar amor, para de repente, uma hora dessa, você dizer, uma hora está no seu relógio. Hoje eu entendo, na época eu não entendia. Aí ele olhou e disse, sabe que horas são, meu filho? Eu disse, sei, 2h30. Ah, tá aí, não tem problema não, estava com meus amigos. 2h30, meu filho. Você sabe que hora você tem que entrar aqui em casa? Tudo bem, se eu treinei até 11, então eu vou lhe dar um desconto. 11h30 da noite era para você estar entrando em casa. Mas, pai, eram 12 rapazes, tudo grandão, pai. Não quero saber dos 12, não. Eu tenho um só, que tem 1,80m e é meu filho. Você tinha que estar entrando. Mas, pai, isso é conversa. Nessa hora, quando eu disse isso é conversa, já vi o corredor se abrindo, as lâmpadas se acendendo, tudo lá para dentro. Minhas irmãs e minha mãe estavam tudo acordadas. Tudo esperando com vida assim, né? Aí eu disse, mas pai, isso é conversa. Ele disse, isso é conversa o quê? Você é meu filho. Não, pai, eu já tenho 18 anos. Já sou o quê? Já sou maior de idade. Aí ele disse, mas é meu filho. Vive sob o meu teto. Deve obediência a mim. Ele disse, não, pai, eu já sou um homem. Aí, quando eu disse isso, eu virei as costas e fui entrando no meu quarto. Ele disse, eu deixei você ir para o quarto, volte. Volte para ele não entender o que eu estou falando. Não, pai, que nada. Aí eu fiz assim, que nada. Quando eu disse que nada, aí ele veio lá de onde ele está. E ele é menor que eu, viu? Ele veio de lá, aí eu já estava na porta do meu quarto, ele bateu assim e disse, fale baixo. Eu digo, fale baixo o quê? O senhor grita e eu não posso falar alto também. O senhor só quer falar alto. Mas quando eu disse isso, ele encheu a mão assim, sabe? Meu pai treinou karatê. Ele só encheu a mão e deu. Pegou aqui no meu peito. E a porta do meu quarto era aqui e atrás ficava a cama. Aí ele deu, e deu com força. Eu não estou dizendo que ele deu com brincadeira, não. Deu um direto no meu peito e eu caí com a dor por cima da cama. Bum! Aí caí. Ele só disse isso. Fale baixo, você é meu filho. Enquanto eu não lhe convencer com a voz e com a conversa, eu vou lhe convencer agora com a pancada. Não é isso que você pediu? Pois foi isso que você pediu. Vai, pronto. Aí eu só escutei lá dentro. Mãe é a menina lá do quarto. Aí ele entrou, apagou a luz do quarto dele, apagou a luz dos quartos das meninas, e eu fechei a porta do meu quarto e fiquei na cama. De 2h30 às 4h30 da manhã eu chorei. Chorei como um bebê, como uma criança. A Bíblia diz copiosamente, né? Não existe esse termo bíblico. Eu chorei copiosamente naquele dia. Até as 4h30 da manhã. E no outro dia era dia de aula, eu tinha que me levantar e ir para a escola. E meu pai sempre fazia isso. Lá em casa, minha mãe nunca se levantou para fazer café da manhã. Eu queria que ela estivesse aqui, mas infelizmente ela não está. Sempre quem levantava era o meu pai. Meu pai sempre fez o café da manhã dele, dos filhos e da minha mãe. Todo dia. Ele acordava cedo, saía para correr, e quando voltava deixava o café pronto, acordava a gente e levava a gente para a escola. E aí nesse dia eu fui dormir quase 5 horas da manhã. Não dormi não, fui dar um cochilo. E chorando. Mas eu não chorava de raiva do meu pai não. Eu não estava com raiva dele. Eu estava com vergonha do meu pai. Eu com 18 anos de idade, dando trabalho ao meu pai, eu dizendo assim, eu sou um homem, replicando meu pai, brigando com ele, e precisei levar um soco no peito. E eu morri de vergonha nesse dia. Eu chorava de vergonha. Meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou construindo na minha vida? Aí eu me acordei já umas 6 da manhã. Eu disse, pô, papai não fez meu café hoje, né? Porque depois de um soco daquele, hoje ele vai dizer, te vira. Né? Aí eu disse, vou logo correr para a cozinha enquanto ele está correndo, para fazer meu café. Sabe por quê também? Porque quando a gente, depois que a gente leva um soco desse, pastor, a gente é muito orgulhoso. Aí eu disse, também hoje, eu não vou nem esperar ele fazer o café, eu faço, tomo, e quando ele disser, não vou fazer, eu digo, também já tomei, né? Aí eu disse, vou lá fazer o meu café. Mas quando eu cheguei na cozinha, meus irmãos, estava meu pai sentado, e o meu café feito. Naquele dia, foi o último dia que eu apanhei na minha vida.
Eu pensei assim, sabe por que ele bateu em mim ontem? Porque ele fez meu café hoje. Porque ele me ama. E hoje que eu tenho um filho, eu sei o que é isso, eu sei que amor é esse. Eu sei que amor é esse. E eu disse para os irmãos que eu ia contar só isso para os irmãos, né? E para o mundo inteiro agora. Mas eu conto isso em toda a aula que eu vou dar. Minha primeira aula é contando essa história. Eu conto essa história de ter apanhado até os 18 anos. E inevitavelmente, do mesmo jeito que eu estou chorando aqui, eu choro nas aulas. Isso me fez ser o que eu sou hoje. O meu pai, por isso, me fez ser o que eu sou. Olha para trás, eu não sinto nem raiva. Aliás, eu sinto até orgulho, né? Porque eu conto para os irmãos com uma alegria tão grande que eu apanhei do meu pai até os 18 anos. Quando eu era pequeno, eu apanhava mais. Quando eu fui crescendo, não, nem tanto. E hoje eu penso o seguinte, educando Davi. Aí eu entrei no karatê. Eu entrei no karatê para que Davi olhe para mim e diga assim, papai vai pro treino de karatê, eu também quero. Eu quero que ele treine karatê. O karatê tem alguns ensinamentos bons, disciplina, uma série de outras coisas, mas aí eu fico pensando, será que um dia vai ser necessário eu dar um direto no peito de Davi? Ele tem 2 anos só. E eu peço todo dia a Deus, Senhor, trabalhe o meu coração e o coração de Davi, para que nunca seja necessário chegar nesse dia. Mas se um dia for necessário, Senhor, me dê a coragem que o meu pai teve. E me dê a sabedoria que ele teve. E no outro dia me receber com amor e dizer assim, meu filho, sente, o seu café está na mesa. Eu amo você, você sabe disso? E eu dizer assim, sei pai, eu estou morrendo de vergonha. Nunca mais eu chego 2h30 da manhã em casa. Eu não tenho medo do meu pai. Eu respeito meu pai. Como crente, a gente tem que dizer a mesma coisa de Deus. Não tenha medo de Deus. De vez em quando a gente recebe um chapuletada, né? Assim, ó, de Deus. Pum. Mas é porque Ele nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. E a gente estava cantando aqui, Deus é bom, Deus é bom. E Ele nos amou primeiro. Que privilégio é esse nosso? De a gente amar a Deus, mas a gente saber que Ele nos amou primeiro. E eu estava dizendo que a sabedoria é o princípio, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A gente tem que temer a Deus. E se há algum entre vós que não tem sabedoria, o livro de Tiago diz que você deve pedir. Tiago 5 diz assim, se há alguém entre vós que há falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá em abundância. Você acha que você não é sábio? Vá para casa e diga assim, Senhor, eu preciso ser sábio, eu preciso da tua sabedoria. Salomão teve a chance, né, de pedir mais riqueza, mais dinheiro, mais tudo. O que é que você quer, Salomão? E Salomão olhou e disse, Senhor, eu quero somente ser sábio. E é por isso que, como Salomão não existe, nem vai existir outro tão e nem rico. A Bíblia diz isso, com a riqueza de Salomão. Você não vai ter alguém que teve, mas ele só foi rico porque ele foi sábio. A gente é muito ligado a essas coisas, né? De dinheiro, de riqueza. Aliás, o discurso hoje da igreja é um discurso que me envergonha. Venha para cá porque aqui você vai ter bênção. Venha para cá porque aqui você vai ganhar um carro novo. Venha para cá porque aqui você vai ter uma casa nova. Venha para cá porque aqui você vai pagar as suas contas. Meus irmãos, eu preciso dizer com a autorização da pastora, eu espero que ela me dê. Balançando a cabeça positivamente, eu estou autorizado para dizer isso. Eu nem combinei com ela, mas eu espero que o Espírito Santo que fala comigo, fale com ela e ela me autorize a dizer. Porque eu sei que certamente não é essa doutrina que se vive aqui. Existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que só o homem é dado fazer. Deus pode todas as coisas, Ele pode. Mas pagar as suas contas,
É você quem tem que fazer. Eu ouvi uma piada essa semana dizendo que o povo está confundindo Deus com crédito consignado, né? Senhor, eu preciso pagar o meu carneiro. Quem fez a conta? Foi Deus ou foi você? Então trabalhe para pagar. Se você não ganha o suficiente para comprar, não compre. Não ensine isso ao seu filho. Desorganização. Ensina ao seu filho a ser organizado. Seja organizado com as suas contas. Viva de acordo com o que você ganha. Não é pecado querer ganhar mais, não. Também. Se prepare, estude, se qualifique, trabalhe melhor. Na sua empresa se dedique, cresça. Deus pode lhe usar no seu ambiente corporativo. Deus pode lhe usar no seu ambiente de trabalho. Deus pode fazer você ser um exemplo no seu trabalho. E por isso você vai ser muito mais bem remunerado. Agora, sempre coloque isso nas mãos de Deus. Deus me use no meu trabalho, me abençoe, seja comigo, seja feita a tua vontade. Busque a justiça do Senhor, sabe por quê? Porque as outras coisas serão. Não busque as outras coisas, porque a justiça do Senhor não será acrescentada. O versículo é o seguinte: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas virão. Olha, se você buscar as outras coisas, a justiça e o reino de Deus não virão, não. Seja sábio, leia e entenda aquilo que Deus quer falar com você. Eu confesso aos irmãos que eu estou perdidinho quanto a esse relógio aqui. Não me lembro a hora que eu comecei. Mas daqui a pouco eu termino. Peça a Deus sabedoria e peça a Deus entendimento. Filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança. A gente leu agora no Salmo 127. Os filhos são herança. E eu, como trabalho com direito, eu trabalho muito com herança também. Estou fazendo um inventário agora. E é muito chato quando você pega um inventário que os pais acumulam bens e deixam para os filhos. E na hora que os pais morrem, os filhos brigam. Né? Os filhos vão ali brigar pelo que os pais deixaram. Tem um inventário de uma pessoa que eu conheço que o pai fez muitos bens, assim da ordem de milhões de reais. Deixou muitos imóveis, cerca de 30 imóveis para os filhos. Um só desses imóveis é avaliado em 10 milhões de reais. Só um deles. Eu tenho certeza absoluta, se o pai soubesse que com a morte dele, os filhos todos iam ser intrigados um do outro, ele tinha se desfeito de todos os bens enquanto ele ainda era vivo. Porque agora é o seguinte, todos os filhos são intrigados, estão brigando para gerir essa herança. E sabe o que é que vai acabar acontecendo? Essa herança será mal gerida e ela vai escoar pelo ralo. Herança, a gente tem que pensar como tesouro. E para você gerir um tesouro, você precisa ter muito cuidado. Pais, os seus filhos são os seus tesouros. Tenham cuidado na gerência dos seus filhos. Cuidem. Cuidado com os amigos dos seus filhos. Tem que ter cuidado com eles? Tem. Porque meu pai sempre teve muito cuidado comigo. Eu me lembro eu tenho um amigo que está no presídio. Aliás, saiu recentemente, essa semana. Meu amigo de infância. Eu o amo. Meu pai sempre teve cuidado quando a gente era adolescente. Não quero você andando com fulano. Porque fulano é má influência. Onde ele tem andado não serve para você andar. Cuidado, eu não quero você vá. Quando ele vier brincar aqui, brinca aqui dentro de casa. Não vá para a casa dele. Meu pai sempre disse isso. E eu sempre fui muito cuidadoso. E um dia eu cheguei em casa, todos os meus amigos tinham saído. E de repente eu olhei para eles todos. Na frente da minha casa tem uma praça grande. E eles estavam ali na frente da praça fumando maconha. Adolescente. Eu voltei para casa nesse dia e disse: pai, todos os meus amigos estão ali, estão fumando um negócio estranho. Eu todo inocente, não sabia o que era. Um negócio estranho, pai. Pai, se é, quem é que está lá? Eu disse: fulano, 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 fulano e fulano. Eram 6. Meu pai pegou o telefone e ligou para o pai dos 6. Olha, está acontecendo isso com o seu filho. Ele está nesse instante na praça fumando um negócio estranho. Não, mas como é que você sabe? Porque o meu filho estava lá e está aqui me contando. Meu pai fez isso porque era isso que ele esperava que os pais dos outros
quisessem. No outro dia, quando eu cheguei na escola, os 6 estavam intrigados de mim. Nenhum queria ser mais meu amigo. Ah, porque você é um capoeira, não existe isso, né? Você foi lá e entregou a gente vai ser mais seu amigo, não. Aí eu voltei para casa triste. Digo, mas pai, tá vendo? Se eu soubesse que ia acontecer isso, que eu não ia ter mais amigo, eu não tinha dito ao senhor. Aí ele olhou e disse, vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar. Você é meu amigo? Eu disse, sou. Eu sou seu amigo, não é? Sim. Então é isso que interessa. Porque se eles não quiseram ser seus amigos, pelo bem que você fez, é porque eles não merecem o valor da sua amizade. Passou o tempo. O tempo foi passando, alguns receberam conselhos em casa, se desviaram daquele caminho, mas esse meu amigo, que liderou todos eles, disse assim, a gente não vai ser mais seu amigo. Responde a processos de homicídios, tráfico, lesão corporal grave, estupro, criminoso qualificado, fugitivo de presídio. E de repente ele bate na minha porta, na porta da minha mãe, eu já casado, já longe de casa. Dona Deise, tudo bem? Minha mãe olhou, reconheceu, tudo bem, diga. Não, porque a senhora lembra que eu era amigo do seu filho? Lembro, sim. É verdade que ele é advogado, sim. Ele está aí, coincidentemente eu estava lá. Ela disse, tá, eu vou chamar ele. Aí eu saí. Quando eu vim, eu quase não reconhecia, de tão diferente que ele estava. Porque o demônio é assim, ele usa a pessoa e entrega a pessoa estragada. Deus tem a capacidade de recuperar, de trazer de volta. Mas ele estava estragado. E aí ele disse, Alimar, tudo bom? Eu disse, tudo bem. Ele disse, tu pode dar uma olhada nos meus processos? Eu disse, posso. Agora, você está me pedindo um favor? Ele disse, estou. Eu vou lhe pedir um também. Repense a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Aí ele olhou assim para mim e disse, tu não muda, né? Eu disse, pois é, mas faça isso. Certamente, se você tivesse me ouvido há muito tempo atrás, hoje, a gente não estaria tendo essa conversa. Não, o que faltou para ele foi limites. E limite quem tem que dar é você. Eu disse ainda há pouco o seguinte, existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que só o homem faz. Os limites para os seus filhos, quem vão colocar são vocês. Deus não vai descer do céu e sarça ardente, a pedra vai falar. Não. Deus está falando hoje de manhã. Vão para casa e coloquem limites para os seus filhos. Eles são tesouro. Vocês têm que ensinar os seus filhos. Ensinar é muito bom. Eu ensino meu menino. Eu ensinando a ele, eu estou ensinando. Minha esposa ensina mais do que eu, porque ela passa mais tempo com ele. Mas mesmo assim, eu ainda ensino. Ela está ensinando ele a falar inglês. 2 anos. Davi, como é azul em inglês? Aí ele faz bulu. Bulu. Eu morro de rir com isso. Aí eu digo, e papai, como é vermelho? E ele olha e faz red. E preto? Back. Aí a gente vai passando no sinal do trânsito, vermelho para, verde passa. Eu morro de rir. Na certa, todos os pais são do mesmo jeito. Não é? Não é isso que acontece? A gente não se diverte quando os filhos da gente estão aprendendo. Ensinar essas coisas é muito bom. Ensinar a orar. Né? Toda noite a gente vai lá, vamos orar, Davi. Aí a gente faz Pai Noel, abençoa mamãe, papai, família, amém. Alguém tem filho pequeno aqui da idade do meu? Ali. Tem. Os irmãos já assistiram, alguém já. Menino ou menina? Menina? Já assistiu um desenho chamado Dora? Já? Os irmãos conhecem Dora? Dora Aventureira, Botas, o macaco, né? Aí essa semana Davi foi orar em casa. Pai Noel, obrigado por papai, por mamãe, por Dora, por Botas. Eu me divertia. No meio da oração, tá aquela irmã que estava orando aqui, cadê ela? Por que você me atrapalhou na oração? Começou a rir aqui na oração, eu me lembrei de Davi orando. Obrigado por Dora. Tá certo, é o que ele gosta. E obrigado por Dora, meu Deus. Ele está aprendendo a conversar de maneira espontânea com o Senhor. Obrigado por Dora. Eu me divirto. Mas
lado do divertimento. Tem hora que ensinar é sério. Precisa de uma conversa mais dura. Precisa dizer, você não pode fazer isso. E precisa colocar de castigo. A Bíblia diz aos insensatos, vara. Eu não estou dizendo que você vai pegar a vara e sentar pelo seu filho, né? Os irmãos conhecem aquela história do pai que chegou em casa com um carro novo e disse, meu filho, olha, papai comprou um carro novo, que lindo, o cheirinho do carro novo é diferente. Aí o filho, papai, que legal, papai, um carro novo, mamãe, papai comprou um carro novo. Aí o pai entra em casa, pega a família,